Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade desportiva nacional. Começamos com essa boa nova de que a imunização dos atletas que vão participar nos campeonatos nacionais, nas mais diversas modalidades, vão iniciar já no próximo dia 3 de maio. Quem deu esta boa nova foi o secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes. A imunização dos atletas que participam em competições nacionais vai arrancar na próxima segunda-feira, 3 de maio, no seguimento da decisão anunciada pelo Conselho de Ministros, que informou incluir este grupo no plano de vacinação contra a Covid-19 em curso no país. A data do arranque de vacinação foi anunciada pelo secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, à margem do encontro com as federações nacionais de várias modalidades. Os jogadores dos 14 clubes do Moçambola serão os primeiros abrangidos por esta medida que visa garantir o regresso seguro da prática desportiva no país. Em princípio, segunda-feira nós temos o arranque da vacinação. Portanto, as federações já foram avisadas, portanto, particularmente a Federação de Futebol, as equipes do Moçambola vão ser vacinadas, vamos ter depois as federações que também têm provas de campeonatos nacionais, foram já todos avisados, por forma que as listas sejam feitas e a vacinação seja feita também ao longo de todo o país. Qual é a perspectiva em termos numéricos desta vacinação? Bom, neste momento não dá para quantificar, sabemos mais ou menos o número de atletas, que é o maior leque deles, pertencerá ao Moçambola, com cerca de 500 e tal elementos, portanto, mais algumas federações que estão com campeonatos nacionais, portanto, vamos andar aí na volta dos mil e picos. Mendes clarificou que as restantes modalidades coletivas estão autorizadas a retomar a atividade mediante o cumprimento do protocolo de prevenção do novo coronavírus, que inclui a testagem regular de todos os elementos ligados às equipas que participam nestas competições. No decreto também são liberadas as modalidades coletivas, as modalidades individuais já estavam liberadas. Portanto, no decreto também são liberadas as modalidades coletivas, portanto, todas as modalidades que têm campeonatos nacionais estão liberadas. Isto quer dizer que podem decorrer jogos de basquetebol, futsal, voleibol, portanto, essas modalidades que estavam paradas podem agora regressar no escalão de séniores? No escalão de séniores, portanto, o que ainda não está liberado é os escalões de formação e os escalões abaixo, portanto, de juvenis e júniores, os séniores já estão liberados. O ténis, que está autorizado a realizar treinos e competições desde agosto de 2020, vê com bons olhos o início da campanha de vacinação dos atletas, sendo que esta imunização será um incentivo para que a prática do desporto não morra no país. O ténis, desde o ano passado, quando do primeiro anúncio que podíamos retomar a nossa modalidade, que estamos ativamente a desenvolver as nossas atividades. Os nossos atletas já começaram a competir, tanto a nível nacional como internacional, e vamos continuar a dar seguimento àquilo que são os nossos projetos. Já temos alinhados alguns workshops foram realizados de forma online, temos alguns workshops que vão poder acontecer de forma presencial. Estamos a interagir com a Federação Internacional de Ténis também para garantirmos que algumas formações aconteçam de forma presencial. No encontro com as federações nacionais de várias modalidades, foi passado em revista o estágio da atividade esportiva no país, bem como avaliado o impacto da Covid-19 no desporto nacional. E os jogadores do Moçambola serão os primeiros a beneficiar desta imunização. E esta, que é a competição principal do desporto moçambicano, vai ter o seu pontapé de saída já no próximo dia 8 de maio, isto depois da autorização e liberalização por parte do chefe de Estado para a realização desta competição. O Moçambola 2021 vai retomar a 8 de maio próximo, segundo acordaram a Federação Moçambicana de Futebol e a Liga Moçambicana de Futebol, em reunião ouvida esta segunda-feira após o anúncio da autorização para a retoma da prova feito pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Para já, a Liga Moçambicana de Futebol já efetuou a marcação da 5ª e 6ª jornada da competição, com o Presidente Ananias Cowana a reiterar estarem criadas as condições logísticas, administrativas e financeiras para o decurso da prova. Neste momento estamos a preparar toda a logística para que retomemos o campeonato no dia 8
8 de maio. Portanto, a jornada 5 será realizada no dias 8 e 9 de maio. Portanto, toda a logística, o transporte aéreo e os outros aspectos administrativos estão todos acautelados. Para o cumprimento do definido pelo Presidente da República como condição para a realização da prova, ou seja, a testagem de despiste da Covid-19 de todos os intervenientes no Moçambola, a Federação Moçambicana de Futebol garante que está tudo acautelado, até porque os testes já estão na posse dos clubes. Não temos problemas nenhum, pelo menos até 15, até 18 jornadas estão garantidas e por sua vez, vamos garantir até o final do campeonato todos os testes. A data da retoma do Moçambola foi definida em coordenação com os clubes, que vêm treinando há mais de 2 meses à espera desta data. É unanimidade de todos. Penso que os clubes estavam a treinar sem nenhuma indicação. Agora já temos a data, significa que o treino já não é condicionado e há aspectos logísticos que de fato só podem ser concluídos durante este período de 2 semanas. Este facto irá permitir que os jogadores selecionáveis para os Mambas tenham alguns jogos de rodagem antes da dupla jornada da fase de qualificação ao Mundial 2022, diante da Costa de Marfim e Malawi, a realizar-se no início de junho. Sabemos que daqui a 40 dias temos um jogo muito importante com a Costa do Marfim e com Malawi, então pensamos que os jovens os atletas já podem ter algum futebol nos pés para enfrentar estes 2 jogos. A 5ª jornada do Moçambola 2021 vai abrir com jogos Ferroviário de Maputo, Teste África de Chimoio e Liga Desportiva Incomat Chinavan, no sábado 8 de maio, para no dia seguinte realizarem-se os jogos Desportivo Maputo, Ferroviário de Nacala, União Desportiva de Songo, Black Bulls, Machad de Mucuba, Costa do Sol, ENH de Vilanculos, Ferroviário de Lixinga e Ferroviário de Maputo, Ferroviário da Beira. O basquetebol está também autorizado a regressar no que diz respeito a competições. E a Federação Moçambicana de Basquetebol projeta que este início poderá ocorrer entre meados e finais deste mês de maio. A Federação Moçambicana de Basquetebol está já a equacionar o regresso das competições da modalidade na sequência do anúncio feito pelo secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, dando conta de que as modalidades coletivas estão autorizadas a realizar as suas provas no escalão de séniores em masculinos e femininos. Segundo o presidente da FMB, Roque Sebastião, o retorno das competições poderá acontecer em meados do próximo mês de maio, em estrita observância do protocolo sanitário de prevenção da pandemia da Covid-19. Uma vez estando autorizado, como foi clarificado hoje pelo secretário de Estado, apenas para os séniores, quer sejam masculinos ou femininos, nós pensamos que podemos reiniciar automaticamente 15 dias após. Portanto, estou a falar mais ou menos entre 15 a 20 de maio, é possível que se reinicie. Uma vez que, olhando para o exemplo concreto da cidade de Maputo, as equipas séniores, algumas delas, porque tinham compromissos internacionais, até já estavam a treinar. Por forma que seja cumprido na íntegra o protocolo sanitário, ou seja, a testagem dos atletas, Roque Sebastião sugeriu que os testes de despiste da Covid-19 fossem subsidiados pela Secretaria de Estado do Desporto, pelos governos provinciais ou ainda pelos municípios. Que temos estado já a fazer contactos aos presidentes das gestões provinciais, por forma, portanto, a encontrarmos a melhor forma de reiniciar, portanto, com modalidade. Naturalmente, agora estamos muito mais claros de que vamos reiniciar com as equipas de séniores, quer seja masculinos ou femininos, em todo o país, mas a premissa que eu fazia referência dos testes é bastante importante. Devíamos reiniciar, primeiro, com uma possibilidade de fazermos um teste de PCR, portanto, a todos os atletas nesse escalão, e depois, subsequentemente, portanto, nos períodos que antecedem às provas, faço referência a uma proposta entre segunda, terça-feira, fazermos, e até quarta-feira, fazermos testes rápidos, por forma que os jogos se realizem quinta, sexta, sábado e domingo. Roque Sebastião congratula a perspectiva de se vacinar os atletas que participarão nos campeonatos nacionais, sendo que este é um passo importante para garantir o retorno seguro da prática da modalidade. É uma oportunidade ímpar, tenho a dizer que é bastante importante, porque começa a dar sinais de que poderemos, ou melhor, já temos armas para combater a Covid, sendo desportistas
julgo que o Estado moçambicano e, de uma forma particular, a Secretaria de Estado está a liderar este processo que vai iniciar a partir da segunda-feira para os atletas. Naturalmente, vamos desenhar as prioridades nesta fase, eventualmente, porque vão iniciar com os cenos. Creio eu, portanto, não tenho tanta certeza, estou a dizer aqui, seria mais ou menos calendarizar na perspectiva em que iniciávamos com os cenos. Tanto é que também é sabido que os de tenra idade nos parece que ainda nem estão autorizados a serem vacinados. Portanto, eu creio que é uma oportunidade, eu creio que este é o princípio complementar de combate à doença. Desde fevereiro último que as provas de basquetebol estão interrompidas no país pela segunda vez, elevando a inatividade para mais de um ano, facto que acabou influenciando negativamente na prestação da Seleção Nacional Sénior Masculina, que falhou a qualificação ao Afrobasket, que terá lugar em Kigali, no Ruanda. Por falar de basquetebol, dizer que é sem competição que o campeão nacional, o Ferroviário de Maputo, vai participar na Basketball Africa League, que vai ter lugar no mês de maio em Kigali, no Ruanda. Os locomotivas dizem que vão dar o melhor de si para dignificarem o nome de Moçambique nesta prova. O Ferroviário de Maputo entrou para a derradeira etapa da sua participação na Basketball Africa League, que vai ter lugar de 16 a 30 de maio próximo em Kigali, no Ruanda. Numa altura em que os campeões nacionais vão participar na edição de estreia da primeira liga profissional da bola ao cesto africano, os campeões moçambicanos lamentam a indiferença do país em relação à participação nesta prova sob égide da NBA, Liga Norte-Americana de Basquetebol, e da FIBA África. E foi pela voz do experiente treinador Milagre Makome que veio esse desabafo. O país não está comprometido. Faltou aquele compromisso inicial, falta aquele compromisso da equipa do Ferroviário se ter qualificado para a maior competição de clubes a nível da África. Nós vamos chutar para uma liga profissional, o que nós verificamos até a nível dos mídias, a ausência de algumas mídias, de alguns órgãos de informação. Quer dizer que o país ainda não está a encarar essa competição como uma competição, a máxima competição do país, da África. Nós vamos participar, felizmente o Clube Ferroviário apurou para a primeira edição de uma liga profissional a nível da África, uma liga que é suportada, que tem como parceiros a NBA. Só o simples fato de a equipa a liga ter como parceiros a NBA era motivo do país todo, o país todo comprometer-se, o país todo orgulhar-se pelo fato do Ferroviário de Maputo ir participar nesta primeira edição. Repare que nós temos recebido felicitações fora do país, através de órgãos de informação de fora do país, daqui do nosso país. O Clube Ferroviário tem vários parceiros, mas nenhum deles conseguiu responder cabalmente e positivamente. E isso faz-se sentir na equipe, porque esses apoios, quer nos lanches, quer nos equipamentos, quer na própria logística toda dessa saída, não é? Ia dar um boost à equipe e principalmente se sentiriam acarinhados. Então, faltou essa parte do comprometimento, mas para toda a sociedade. E um apelo que eu ia deixar é que os moçambicanos olhassem para essa prova, como Moçambique, além de fronteiras. Makome diz que o principal adversário dos locomotivas nesta competição será a falta de rodagem, porquanto os seus jogadores estão há mais de um ano sem competir regularmente, devido a contingências da Covid-19. Em março de 2020, estaria melhor preparado que hoje. Passados 12 meses, nós vamos participar na primeira edição desta competição com jogadores que em 12 meses, se calhar só fizeram 3 jogos. Então quer dizer que o país não está... Nós não conseguimos desconfinar no basquetebol ao longo desses 12, 13 meses para participarmos nesta maior competição africana. Os nossos adversários, todos eles estão a competir, todos eles, com exceção de nenhum, estão a competir. O cenário mudou, já não serão 2 grupos, são 3 grupos e nós estamos naquele grupo que se diz de morte. É um grupo de 3 candidatos ao título.
No novo formato da fase final da Basketball Africa League, a comissão organizadora da BAL definiu 3 grupos de 4 equipas cada e o Ferroviário de Maputo entrega o grupo C, o mesmo do Zamalek do Egito, AS Douane do Senegal, GSP de Argélia. Perante os candidatos ao título, associado a contingências de preparação, a direção locomotiva não eleva a fasquia em termos de objetivos para a prova. Temos o peso de levar não só o Clube Ferroviário, mas temos o peso de levar Moçambique às costas e a nossa representação, com todos esses condicionalismos, terá que ser a melhor possível. Vamos para a competição. Temos uma equipa jovem, como os mídias devem perceber, ela remodelou-se e levou alguns jogadores novos. Fomos ao estrangeiro buscar, conforme o regulamento da competição exige, 4 jogadores, mas também podem perceber que o nível de jogadores que a gente pode contratar também é condicionado àqueles valores que a gente pode pelos orçamentos, né? Para além de Álvaro Manso, já conhecedor da casa, o Ferroviário contratou o alemão-americano Damarcus Holland, um costa-marfinense, Adede Baru, e um nigeriano-americano, o Cheche Ogbona, jogadores que Milagre Macomb espera que sejam uma mais-valia para a equipa, apesar de ainda não ter trabalhado com 3 deles. Não vou dizer que foi a primeira, segunda, terceira opção, não, são neste momento jogadores de Ferroviário. Eu, como treinador de Ferroviário, reconheço mérito pelo fato de eles poderem representar o Ferroviário e poderem nos ajudar nesta competição, mas dizer que sim, conhecemos o Baru. O Baru é um jogador da seleção da Costa do Marfim, com o qual não tivemos ainda a oportunidade, como Moçambique, de jogar contra ele, mas é um jogador que poderá trazer algum valor à equipa. Conhecemos, visualizamos, vimos a estatística do Holland. É um jogador, acreditamos nós, que poderá trazer algum valor à equipa. Temos o Cheche, que também é um jovem que está motivado em querer fazer diferente. Esteve nos Estados Unidos, não teve oportunidade de jogar em grandes palcos. Neste momento está na 3ª ou 4ª divisão na Espanha. E é um jovem jogador nigeriano-americano que poderá trazer também algum valor à equipa. Por exigências da própria competição, nós não podemos. É obrigatório que a gente vá com jogadores estrangeiros. Assim o exige a competição, assim o exigem os organizadores da competição. Então acreditamos que com esses jogadores, mais os nossos que estão aqui, ainda bem que ainda falou que internamente nós perdemos quase que meia equipa que esteve na eliminatória da bola, mas com os jogadores que nós temos, com os jovens jogadores que nós temos, conforme disse o senhor diretor desportivo, que estamos a valorizá-los, é possível nós, na medida do possível, no condicionalismo que nós temos como país, desportivamente, tentar dignificar. Com os pés bem assentes na terra. Apesar de estarem sem ritmo competitivo, o capitão das locomotivas, Custódio Muchate, diz que a moral está em alta no seio da equipa, que espera dar o melhor de si para dignificar as cores nacionais. No entanto, há um compromisso individual e coletivo naquilo que é o compromisso que temos com o Ferroviário, com o país, em representar o clube e o país de forma condigna. O fato de estarmos a participar sem os jogos nas pernas durante 12 meses não quer dizer que nós tenhamos que claudicar e deixar que as coisas aconteçam por si. Há um esforço a dobrar que nós teremos que fazer e há uma exigência que o treinador, conhecendo o treinador que eu tenho, ele percebe das limitações que nós estamos tendo até este momento. No entanto, é um treinador que gosta de ganhar. Se nós estamos aqui, é porque ele colocou a equipe lá, junto com os atletas que hoje estão a representar. Os atletas sentem-se motivados, bastante motivados, apesar do condicionamento, sim. No entanto, estamos a trabalhar por forma já a poder representar bem e tentar passar para outra fase. O
O grupo A da BAL será composto por GNBC do Madagascar, Patriots do Ruanda, Rivers Hoop da Nigéria, US Monastir da Tunísia, e o grupo B terá AS Police do Mali, AS Salé do Marrocos, FAP dos Camarões e Petro Atlético do Luanda de Angola. Na temporada regular, as 12 equipas são divididas em duas conferências, nas quais jogam 5 partidas cada uma. As 3 primeiras equipas de cada conferência avançam para o Super 6. Voltamos ao futebol para dizer que está instalada a polêmica em torno à mudança da logomarca da Seleção Nacional de Futebol Mambas. Esta logomarca foi apresentada esta semana aqui na capital do país, mas recebeu fortes críticas por parte dos internautas e também dos adeptos dos Mambas, que queixam-se pelo facto desta logomarca não ser original. Vamos ver o que foi o lançamento desta nova imagem da Seleção Nacional de Futebol. A Federação Moçambicana de Futebol apresentou esta quarta-feira a nova logomarca dos Mambas após o concurso iniciado em setembro de 2020 e que foi ganho por Mário Simão Mondlane Jr., que conquistou o prémio de 100 mil meticais. Ao concurso responderam cerca de 83 propostas de cidadãos moçambicanos que esperaram cerca de 8 meses para ter os resultados desta iniciativa, aberto após uma auscultação pública em que os votantes decidiram manter o nome Mambas como de guerra da Seleção Nacional de Futebol. Foi desenvolvido por um jovem moçambicano da área de design, com uma experiência singela, amante do futebol nacional e que julgou ser um dever patriótico juntar-se à nova Federação. A nova logomarca representa o sentimento de destemor, bravura e determinação, persistência e orgulho de pertença que todos devem ter na Seleção Nacional de Futebol e é constituída pelos seguintes elementos: bola de futebol, bandeira representada pelas cores da bandeira nacional e cobra mamba, que identifica os jogadores. Falando do processo criativo da nova logomarca dos Mambas, o vencedor do concurso revelou não ter sido uma tarefa fácil chegar a este produto final. Não foi fácil para a criação do logotipo. Eu levei mais tempo pensando do que fazendo logotipo. Eu levei acho que uma coisa de um mês de qualquer coisa, a pensar no que ia fazer, porque é complicado fazer uma coisa em que deve agradar o país todo. Ainda nesta cerimônia, a FMF apresentou a app oficial da Federação, que pretende ser um veículo de aproximação e de comunicação entre os amantes de futebol e os praticantes, com destaque para a Seleção Nacional Mambas. E ainda no Rei Futebol, dizer que a Federação Moçambicana vai pagar cerca de 150% a mais do que o grupo ABB, ou seja, a Associação Black Bulls, pagava ao grupo Aflim pela utilização deste espaço que é o seu campo de futebol. A Federação Moçambicana de Futebol vai pagar 150% a mais do que o anterior inquilino do campo do Grupo Afrim, neste caso a Associação Black Bulls, pagava pela utilização daquele recinto que há algumas semanas passou a ser a casa das seleções nacionais da modalidade. Com efeito, quando questionado pelo Lance MZ, o presidente da FMF, Feizal Cidade, revelou que a sua instituição vai pagar mensalmente o valor de 250 mil meticais pelo arrendamento daquelas instalações. Dados na posse da nossa reportagem indicam que este valor é cerca de 150% a mais do que a Associação Black Bulls pagava pela utilização daquele espaço, pois a nossa fonte indicou que aquele clube, que saiu para instalações próprias após não renovar o contrato, indicava o pagamento de entre 80 a 100 mil meticais mensais pelo uso daquelas instalações. 250 mil meticais mensal estamos a pagar ao dono, né? Como é que se chama? Ao dono, 250 mil meticais mensais. Portanto, é um valor bastante. Estamos a pagar 250 mil meticais. Portanto, daquela toda, são 3 hectares, 2 hectares e meio, 3 hectares. Portanto, é o valor que estamos a pagar mensalmente pelo aluguel do Afrim. Mas com a opção, até pode ser opção de compra, não é? Não só a Federação, né? Nós
mesmo alguns clubes que pretenderem, não é? Alguns não é só a Federação. A Federação Moçambicana de Futebol não é um bloco fechado, não é uma instituição só de meia dúzia, não. Os próprios clubes, todos fazem parte da Federação Moçambicana de Futebol, mas é preciso rentabilizar a infraestrutura e também fazer a sua manutenção. Portanto, não é só para a Federação Moçambicana de Futebol, não é somente para a Federação Moçambicana de Futebol, não. Mas vamos usar muito mais para as seleções provinciais. O objetivo primordial é formação e seleções provinciais. Cidade diz que o investimento a ser feito no campo do Grupo Afrim será inferior ao valor que a instituição gastava pela Academia Mário Coluna, que passará para a gestão do Comitê Olímpico de Moçambique, num acordo que envolve a Secretaria de Estado do Desporto. Os custos que nós tínhamos para a manutenção do AMEC, Academia Mário Esteves Coluna, que são valores avultados. Preciso saber que a Academia primeiro dista a 80 ou 9 quilómetros daqui. Para nós chegarmos lá levávamos quase 2 horas e meia de estrada e tínhamos acima de, salvo erro, 22 trabalhadores, funcionários, para cuidar daquela infraestrutura de quase 6 hectares. Em termos financeiros, achamos que estávamos com algum prejuízo, algum déficit, não é? Sem dúvida, porque a nossa rentabilidade naquela infraestrutura e pela distância que hoje aquilo está, sabemos que o tráfego que tínhamos no Matola Rio, vice-versa, praticamente acabávamos uma manhã inteira. Então, neste imbróglio, pensamos nós que, a termos o campo de Afrim, não é? Vamos reduzir drasticamente o nosso déficit em termos de custos mensais. Portanto, esta é uma boa nova. Portanto, vamos ter 5, 6, meia dúzia de trabalhadores aqui no Afrim. Tínhamos 22 trabalhadores praticamente na Academia Mário Esteves Coluna. Portanto, esta é, em termos de gestão, em termos do horizonte, pensamos nós que vamos baixar os nossos custos dentro da instituição da Federação Moçambicana de Futebol. A Federação Moçambicana de Futebol projeta fazer um investimento considerável nesta infraestrutura desportiva, com destaque para a colocação de um relevado sintético no campo número 2, entre outras benfeitorias. Um grupo de empresas estão a fazer levantamento, portanto, não temos os valores agora, ainda tomamos a gestão há 3 semanas, salvo erro, 2 ou 3 semanas, então ainda estamos numa fase de levantamentos das necessidades da própria infraestrutura. Refira-se que o campo do Grupo Afrim já esteve sob gestão do Machacan após um negócio mal parado da venda do campo dos tricolores na baixa da capital do país. Posteriormente, o recinto foi cedido para a gestão da Liga Desportiva de Maputo, presidido por Rafik Sidat, que até 31 de dezembro de 2020 tinha um acordo com a Associação Black Bulls, que não foi renovado por conta do adiantamento das obras de construção do complexo desportivo de Tchumene. A única campeã mundial e olímpica que o atletismo moçambicano viu nascer, Maria de Lourdes Mutola, pondera a sua candidatura para a presidência da Federação Moçambicana de Atletismo. Mas para que esta candidatura avance, Mutola diz que está dependente de reunir apoios financeiros no sentido de garantir todo o suporte financeiro aos programas que pretende implementar para desenvolver a modalidade. Maria de Lourdes Mutola, única campeã olímpica e mundial que o país viu nascer, está a avaliar profundamente a possibilidade de avançar com a candidatura para a presidência da Federação Moçambicana de Atletismo, FMA. Para que essa ideia avance, será determinante a existência de apoios financeiros por forma a levar a cabo os projetos que a Menina de Ouro tem desenhado para a modalidade. Falando à margem do triatlo Maria de Lourdes Mutola, realizado este domingo em sua homenagem, a antiga oitocentista explicou que está a angariar apoios para sustentar a sua candidatura, sendo que a decisão final será anunciada em breve. Em termos da candidatura, olha, eu ainda estou de pé, mas tudo pode vir a acontecer, porque é muito importante ter apoio na federação. Não gostaria de ir à federação sem apoio, né? Quando falo de apoio, estou a falar de apoio financeiro para poder desenvolver a modalidade, porque é muito difícil naquela posição
as coisas continuar da maneira como estão agora. Gostaria mesmo de ir para lá com apoio de várias instituições para poder mudar a maneira de trabalhar da Federação. Sem adiantar os passos até aqui já dados, Mutola diz estar a encetar os contactos necessários com vista à angariação do devido suporte financeiro para pôr em marcha o que já idealizou para devolver a modalidade ao lugar que merece. Bem, não posso falar muito neste momento, mas olha, estou à procura. Se tudo der certo, vou me candidatar. Maria Mutola quer inverter o atual cenário da modalidade, que até aqui não tem atletas qualificados aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, situação que a campeã olímpica considerou de triste. É muito triste, né? É muito triste porque o atletismo sempre foi, posso dizer que a modalidade número 1 nos Jogos Olímpicos a representar o nosso país. Para não termos nenhum atleta é muito triste. É por essa razão que eu acho que tínhamos que mudar um bocadinho e tentar, porque eu acredito nos atletas, acredito em Moçambique, acredito que temos muito talento, só precisamos de trabalhar. Se a gente trabalha, eu acredito que, olha, podemos ter mais de 10 atletas com mínimos olímpicos, eu acredito que sim, mas tudo leva seu tempo, temos que trabalhar e apostar muito sério. E para descobrir novos talentos moçambicanos, a Menina de Ouro acaba de pôr em marcha o projeto Mutola Legends, que visa descobrir talentos e formá-los na prática de atletismo, de modo a que possam alcançar marcas que permitam a participação em provas internacionais. Não é fácil motivar a camada jovem, mas olha, eu espero que sim. E também estou a fazer todos os possíveis de fazer crescer o atletismo. Acabamos de lançar o Mutola Legend, que é um projeto que vai ajudar o atletismo no país. E espero que o Mutola Legend, com seus atletas, cresçam cada vez mais, que tenhamos grandes atletas no futuro. Sei que tudo leva tempo, não é fácil, mas acredito no trabalho. Temos de trabalhar muito duro. Numa primeira fase, o projeto Mutola Legends está a ser levado a cabo nos bairros da cidade de Maputo, mas a sua mentora já espera em expandi-lo para outros cantos do país, esperando que a pandemia da Covid-19 abrande. Mutola Legends é um projeto que eu desenhei, que tem a ver com o desenvolvimento do atletismo. Ainda estamos na fase inicial. Tenho aqui algumas atletas femininos, também alguns masculinos, de vários bairros aqui em Maputo. Gostaria de lançar esse projeto para outras províncias, só que temos problema da pandemia, mas eu acho que com o tempo, né? Tudo leva seu tempo, mas com o tempo acredito que vai dar certo. A lenda do atletismo moçambicano está a desenvolver estes projetos através da fundação de que é patrona. Recordar que Lourdes Mutola venceu a medalha de ouro olímpica a 25 de setembro de 2000 em Sydney e conquistou por 3 vezes o título de campeã mundial de pista a céu aberto em Stuttgart em 1993, Edmonton 2001 e Paris 2003. E ainda conquistou 7 títulos mundiais em pista coberta, nos Mundiais de Toronto em 1993, Barcelona 1995, Paris 1997, Lisboa 2001, Birmingham 2003, Budapeste 2004 e Moscovo em 2006. Triatlo Lourdes Mutola foi o nome da prova organizada pela Federação Moçambicana de Triatlo em homenagem a ex-campeã olímpica e mundial de Moçambique. Nesta prova registrou-se uma excelente participação e esta foi a segunda prova organizada por esta federação que é nova no panorama desportivo nacional. A zona da Marginal, na cidade de Maputo, acolheu a prova Triatlo Lourdes Mutola, em homenagem a Maria de Lourdes Mutola, única campeã mundial e olímpica moçambicana. Esta foi a segunda prova organizada pela Federação Moçambicana de Triatlo após a sua eleição no ano passado e a largada da mesma foi dada na Praia da Costa do Sol, de frente ao Automóvel Touring Clube de Maputo. A prova de natação compreendeu com um percurso de 750 metros em que cada triatleta mostrou as suas capacidades em dominar as águas do Índico. De seguida, e ainda molhados, os participantes fizeram a prova de ciclismo, um percurso de 20 km ao longo da Avenida da Marginal, num trajeto plano, ou seja, sem subidas, muito menos descidas, feitas com bicicletas dos mais variados calibres. E foi na última etapa do triatlo
ou seja, na prova de atletismo, que compreendeu uma corrida de 5 km, que começaram a evidenciar-se os que estavam em vantagem nesta competição, sendo que Gareth Cameron venceu a concorrência, terminando em primeiro lugar com um tempo de 1 hora, 10 minutos e 39 segundos, deixando na segunda posição a Ricardo Marques, que fez a prova em 1 hora, 16 minutos e 40 segundos, enquanto Manuel Ricardo terminou em terceiro com 1 hora, 18 minutos e 32 segundos. A Cameron coube um prémio monetário de 16 mil meticais, recebido das mãos da patrona da Fundação Lourdes Mutola. Que o evento foi muito bem organizado, correu tudo muito fluido, houve um pequeno desafio por causa da natação, porque era contra o sol, então não se via bem as posições das boias, mas depois, chegada à parte da componente de ciclismo, correu tudo muito bem, a estrada estava completamente fechada, parabéns aos serviços da Polícia Municipal e Polícia de Trânsito. A corrida também correu como deve ser e foi um esforço que o levou até ao primeiro lugar do pódio desta prova. Já em femininos, a vitória surgiu para Perni Christensen, que foi a vencedora ao fazer as 3 disciplinas em 1 hora, 13 minutos e 40 segundos, sendo que a segunda posição foi ocupada por Michelle Cameron, que fez a prova em 1 hora, 17 minutos e 42 segundos, para a terceira posição a ficar com Kristen Kempen, que cumpriu as 3 provas com a marca de 1 hora, 32 e 45 segundos. Adorei ter participado nesta prova, foi bom, melhor ainda ao sagrar-se vencedora da mesma. Não foi tão dura, a temperatura e o sol estiveram bons para mim e foi bom ter participado. Para além do triatlo, o evento compreendeu uma prova de duatlo, em que os participantes deveriam fazer 2 disciplinas, sendo 5 km mais 2 km de atletismo e 20 km de ciclismo. A vitória surgiu para Fahim Mohamed em masculinos e Farida Lewis em femininos. Para Maria de Lourdes Mutola, a homenageada, estão lançadas as sementes para o desenvolvimento do triatlo em Moçambique. Para mim é uma honra, né, em primeiro lugar. E também gostaria de dizer que, olha, estão de parabéns à Federação de Teatro, porque o teatro é uma modalidade mal conhecida em Moçambique e assim é uma maneira de fazer essa modalidade crescer, que teve a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos de Sydney, se não me engano. Para mim, acho que gostaria com que o teatro crescesse mais em Moçambique, porque é muito interessante de ver. E é muito difícil também, é uma competição muito difícil. Gostaria de ver mais atletas a participar no teatro. A Federação Moçambicana da Modalidade pretende realizar a prova de triatlo Lourdes Mutola anualmente no mês de abril, por ocasião do Dia Internacional do Desporto e Desenvolvimento na cidade de Maputo. Eu faço uma boa avaliação, no âmbito que é uma modalidade nova, é uma modalidade que requer muitos critérios, bicicleta, sapatilhas, capacete, natação, é uma conjunção e é um desafio, o triatlo é um desafio. Então, ao fazermos esta massificação da modalidade, conseguimos atrair atletas para poderem começar a inscrever-se em vários clubes que existem da natação ou do atletismo e fazerem parte do triatlo. Então, o objetivo é criar já uma base para os atletas filiarem seus clubes e começamos a ter clubes para começar a fazer uma prova a nível nacional. A prova triatlo Lourdes Mutola teve a participação de 40 atletas com idade compreendida entre os 14 aos mais de 50 anos em ambos sexos. O cartódromo do ATCM acolheu a primeira prova do campeonato de karts da capital do país. O destaque para esta prova vai para a estreia da classe F400. O Automóvel Touring Clube de Maputo acolheu a primeira prova inserida no campeonato de karts da cidade de Maputo para a presente época do desporto automóvel. A corrida dos F400 foi conquistada pela equipa Rasteirinho Racing, formada pelos pilotos André Bentecourt, Christian Boucher e Henrique Bentecourt, que somou 70 pontos ao fim de 2 voltas, ou seja, 2 mangas, terminadas com sucesso em primeiro lugar. Como piloto estou muito satisfeito, está a ser bom. Aqui o dia está preenchido, temos cerca de 25 participantes, ou 25 karts na verdade, porque os F400 têm mais de 2 ou 3 participantes por kart. Como piloto estou satisfeito, conseguimos a pole position, está a decorrer agora a primeira manga, temos 2 paragens obrigatórias dessa manga, e até eu é que comecei e até sair estávamos a liderar a manga. Creio que o meu colega agora, o André Bentecourt, também está à frente.
Mas pronto, a corrida de endurance, a coisa gira é esta, é que há muita estratégia envolvida, leva seu tempo, podemos ter avarias mecânicas ao longo do dia e isto tudo pode afetar o resultado da classificação geral do evento. Então estamos satisfeitos. Na classe Junior Max, o experiente piloto Latson Leão sagrou-se vencedor da corrida com 105 pontos e superou o seu oponente direto, Ruben Val, um dos fortes candidatos na luta pelo título e que terminou a competição em segundo lugar com 93 pontos. A nível da classe Senior Max, o destaque vai para Guilherme Rocha, que se sagrou vencedor da competição com 100 pontos, enquanto que os pilotos Paulo Ramji e Raymond Dali terminaram a corrida em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Está muito interessante, tem muitos pilotos bons aqui, dá para ver que alguns estiveram mesmo a treinar antes do evento, dá para ver que alguns não vinham aos treinos. Estou a gostar de ver, tem aqui pilotos mesmo que querem correr, não estão aqui para brincar e eu sou um deles, estou aqui mesmo para ganhar. A corrida dos Bambinos teve a participação de 7 pilotos e o piloto Luai Bika conquistou o pódio ao terminar a competição em primeiro lugar com 102 pontos no somatório das 3 mangas. Foi muito bom. O que aconteceu? Como é que foi a corrida? Foi na pole position. Eu primeiro dei a primeira volta. Na primeira volta, naquela, tu tens a reta velha, depois tu viras, depois tu tens mais uma para virar, depois ali o meu kart partiu, não partiu, saiu a corrente, então eu fiquei sem fazer a pole position e depois saí em quarto. E como é que está a ser para ti voltar a correr? Está a ser muito bom. Eu saí em quarto e depois, agora eu estou em terceiro lugar. Na classe Minimax, destaque para Shamir Kut, que conquistou a prova com 100 pontos ao fim de 3 mangas. A prova teve a participação de 25 pilotos em 5 categorias. O professor de Educação Física e treinador de futebol, Alcides Chambal, foi indicado o ponto focal junto à Federação Moçambicana de Futebol pela Secretaria de Estado do Desporto. Alcides Chambal vai também ser o ponto focal junto ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano no sentido de acompanhar aquilo que é a reestruturação do futebol e dos jogos escolares por outro lado. Alcides Chambal foi indicado ponto focal da Secretaria de Estado da Federação Moçambicana de Futebol. Concretamente, quais são as suas atribuições nesta tarefa? Simples, Júnior. A minha tarefa junto à Federação é trabalhar no Departamento de Formação e de geral, mas principalmente com o Sr. Analson Salvador. E ver as políticas, interagirmos, os acompanhamentos das várias ações que a Federação vai desenvolver e acima de tudo, ver o desenvolvimento dessa nova viragem do Sr. Faisal e juntamente com o Sr. Ana Salvado, essa nova roupagem com o Sr. Gonçalves, né, o Horácio Gonçalves, principalmente da área de formação. Nós não queremos que nada nos escape neste quesito, aqui junto à Secretaria de Estado. Bem, também é o ponto focal junto aos jogos escolares. E qual é a sua função nesta tarefa? Eu acho que não vai fugir muito nesse aspecto, mas teremos que intervir melhor nessa área, porque a nossa persecução é que dentro de 2, 3, 4 anos possamos ter um modelo próprio da definição do que são as etapas escolares. Desde a aldeia, podemos ter, por exemplo, 3 aspectos, Liga A, B, C e Liga D, vai depender daquilo que nós vamos estruturar, mas acima de tudo não queremos deixar nenhum miúdo que esteja na escola que não esteja a competir. Queremos desde o atletismo, o futebol, o handebol, o basquete, o voleibol,
queremos que os miúdos estejam integrados. Queremos que o professor de educação física, acima de tudo, esteja em exercício máximo na sua tarefa. Queremos que o professor de buse, o professor lá do distrito da aldeia, se de fato trabalha, possa emergir nessa situação. E o miúdo também. Então, a nossa política não quer deixar ninguém. Queremos que esse movimento seja contínuo e, para tal, vai concorrer a primeira tarefa, que é mapear o que é que vamos ser o primeiro plano, segundo, terceiro plano. E quem vai ganhar com isso são as federações. Principalmente as federações que também vão ter maior trabalho, identificar atletas, vamos tentar ajudar, acima de tudo, em todos os aspectos, mas queremos que isso, dentro de 3, 4 anos, temos um trabalho muito vistoso, e que quem vai ganhar nesse aspecto são os americanos. O pavilhão do Grupo Desportivo Maputo acolheu as cerimônias fúnebres do treinador Rogério Mariani, que era o técnico principal do clube alvinegro e que perdeu a vida na semana passada, vítima de ataque cardíaco. Foi num ambiente de muita dor e consternação que decorreram na manhã desta quinta-feira as cerimônias fúnebres de Rogério Mariani, treinador da equipa principal de futebol do Grupo Desportivo Maputo, que perdeu a vida na semana passada vítima de ataque cardíaco. O pavilhão dos alvinegros foi o local escolhido para o último adeus a uma figura que muito fez pelo futebol moçambicano, tal como foi recordado nas várias mensagens de elogio fúnebre lidas na ocasião. Inquestionavelmente, o futebol nacional perdeu um dos mais fervorosos profissionais. No futebol nacional, Rogério Mariani desempenhou várias funções, quer como treinador, tanto como dirigente, durante mais de uma década, passando por clubes de Maputo, Nampula, Tete, Zambésia, sempre com extrema dedicação e um profissionalismo exemplar. Mesmo fora do país, Rogério continuou ligado ao futebol nacional, razão da sua última contratação. Desde o primeiro dia da nossa Constituição e Associação de Treinadores, Rogério esteve sempre presente e foi sempre um dos membros mais ativos na defesa dos direitos da classe dos treinadores moçambicanos e na procura de uma melhor organização e união entre nós. A direção do Desportivo Maputo destacou a paixão que Mariani tinha para com o futebol, para além da humildade demonstrada nos momentos mais difíceis que enfrentou no clube. Sempre colocando a sua experiência ao serviço daquilo que acreditava e a sua paixão pelo futebol. Mostrou estar sempre enquadrado com os objetivos do clube, ajudando a moldar a mística alvinegra, mantendo um diálogo sempre franco e aberto na construção do ponto nos momentos mais difíceis, em particular na defesa dos seus atletas. Rogério era um excelente condutor de homens e demonstrou sempre ser um profissional honrado e uma devoção ao seu clube de coração, que fazia questão de o dizer, e a honra que tinha em o representar. Em nome da família Nhaka e Mariani, Elias William recordou o homem amável e carinhoso que era Rogério Mariani, que deixa viúva e filha. Rogério, é muito difícil aceitar que já não estás entre nós e que o teu momento chegou tão prematuramente. Hoje dizemos adeus a uma pessoa maravilhosa que encheu as nossas vidas com memórias lindas, assim como uma profunda saudade. Sua marca jamais será apagada, passe o tempo que passar. Rogério, sempre foste um lutador, batalhador pela sua família, pelos seus sonhos. Nós temos muito orgulho de si. O Rogério sempre foi uma pessoa que amava o futebol, né? Eu conheço o Rogério desde os tempos do Vilanculos, há mais de 10 anos, e sempre que ele tinha problemas, nós éramos o porto de abrigo dele, ele vinha sempre para a nossa casa, e agora, como estava há 4 meses sem salário e foi posto na rua 2 vezes pela senhoria da casa onde ele estava, ele voltou mais uma vez, tal e qual como a 21 de março, voltou a 21 de abril, e ele estava destroçado, ele estava um farrapo humano com a situação que estava a passar no clube, mas nunca tirou a camisola, ele nunca disse que nunca ia abandonar os seus jogadores, e morreu literalmente com a camisa do Desportivo vestida.
Com olhos esbugalhados de lágrimas estavam os jogadores do Desportivo Maputo, que afirmaram ter perdido mais do que um treinador, pois Mariane muitas vezes assumiu o papel de pai junto aos seus atletas. Foi uma perda muito triste, não somente para mim, para todos nós, para todos os atletas, para toda a direção do clube, tanto os apoiantes do futebol, os amantes do futebol, logo que recebi a triste notícia. Depois do velório, os restos mortais de Rogério Mariane foram cremados no crematório hindu do cemitério de Lhanguene, na cidade de Maputo. E está tudo dito quanto às notícias que temos reservado para si nesta edição do Magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima.